Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula sobre racismo estrutural, né? Essa aula tem base no livro de Silvio Almeida, o qual foi postado para vocês. Vamos lá. A gente vai começar pelo conceito de raça para entender, né, o significado desse conceito. Então, as raças são, na realidade, construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo histórico. A expansão mercantilista e a descoberta do Novo Mundo forjaram a base material a partir da qual a cultura renascentista iria refletir sobre a unidade e a multiplicidade da existência humana. Isso significa dizer que o termo raça tem um sentido atrelado às circunstâncias históricas nas quais ele é utilizado. A história da raça é a história da constituição política e econômica das sociedades contemporâneas. E isso culminou na transformação do europeu como homem universal, e todos os outros povos foram considerados menos evoluídos. Então, surge no século XVIII o projeto iluminista, né, que buscava transformar a sociedade e impulsionou um saber filosófico que tinha o homem como seu principal objeto. O iluminismo constituiu as ferramentas que possibilitou comparar e classificar os mais diferentes grupos de humanos, com base nas características físicas. Surge então a distinção filosófico-antropológica entre civilizado e selvagem, que no século seguinte deu lugar aos termos usados civilizado e primitivo. O iluminismo tornou-se então o fundamento das grandes revoluções. A Revolução Francesa, principal delas, né, pregava a liberdade, igualdade e fraternidade. Ele ia contra a tirania e a igreja, né? Ele queria livrar, esse projeto queria livrar o homem das trevas e dos preconceitos da religião. Travaria guerras contra o poder tradicional e o poder da nobreza. Mas aí ele encontra o primeiro entrave, né? Que é o povo negro haitiano, que, escravizado por colonizadores franceses, fez uma revolução, pois queria que as promessas de liberdade e igualdade, que eram fundamento da Revolução Francesa, fosse estendida a eles. O povo haitiano foi contra a tirania, assumiu o controle do país e proclamou a independência. A Revolução Haitiana mostrou que o projeto iluminista não tornava todos os homens iguais e nem sequer reconhecia todos os homens como humanos. A gente sabe, né, que os colonizadores eles eram muito cruéis e tratavam os homens como animais. Tanto os colonizadores franceses fizeram com o povo haitiano, como os colonizadores portugueses fizeram com o povo africano aqui no Brasil. Então, é nesse contexto que a raça emerge como um conceito central, para que a aparente contradição entre a universalidade da razão e o ciclo da morte e destruição do colonialismo e da escravidão pudesse operar simultaneamente como fundamento irremovível da sociedade contemporânea. Assim,
a classificação dos seres humanos surgiria como uma tecnologia do colonialismo europeu para submeter os povos da América, da África, e da Ásia e da Oceania. A gente sabe, né, que eles tinham um nível de barbaridade enorme e todos os povos desses continentes foram massivamente escravizados e submetidos a ele, né? Eram submissos ao modelo de homem europeu. Pois bem, esse que surge ainda nessa época, o Cornelius de Paul, que dizia que os indígenas não tinham história, eram infelizes, degenerados, uns animais irracionais. Hegel fez o mesmo com o povo africano. Dizia que eram sem história, bestiais, envoltos em ferocidade e superstição. Esses dois últimos termos, ferocidade e superstição, são usados até hoje nas práticas racistas. Bom, o século XIX traz então o espírito positivista, onde as questões transformam-se em ciência e o homem passa de objeto filosófico para objeto científico. Surge a ideia de que as características biológicas e as condições climáticas, ambientais, explicariam as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as raças. Ou seja, a biologia e a física passa a explicar a diversidade humana, a ideia de que essas características biológicas ou climáticas são capazes de explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais. E a raça, então, tem a pele não branca e o clima tropical como sendo favorecedores do surgimento de comportamentos imorais, lascivos e violentos, e indicavam pouca inteligência. Então, aí você já vê que tem uma construção científica acerca do negro, né? Podemos dizer. Mas não era só do negro, era também acerca dos indígenas, acerca de todos os outros povos que não fosse o povo europeu. Então, havia, inclusive, uma orientação para evitar a mistura das raças, pois o mestiço, que era o filho nascido, né, do cruzamento das raças, tendia a ser degenerado. Esse tipo de pensamento deu origem ao que a gente chama hoje de racismo científico. Então, a ideia de raça surge a partir das circunstâncias históricas de meados do século XVI e opera na nossa sociedade de dois modos. Como característica biológica, em que a identidade racial será atribuída por algum traço físico, como a cor da pele, por exemplo, e como característica étnico-cultural, em que a identidade racial será atribuída por algum traço físico, como, por algum traço cultural. A origem geográfica, a religião, a língua ou outro costume, ou seja, há uma certa forma de existir. A noção de raça ainda é fator político importante, utilizado para neutralizar as desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociais minoritários. Haja vista, né, a grande discussão que a gente tem premente do genocídio do povo negro, né? Essa foto para mim é impactante, porque o Estado, ele faz muito pouco para a segurança do negro, ao contrário, ele reforça todas as práticas racistas contra o negro dentro do sistema policial.
e judiciário, do presídio, enfim. Então, o racismo moderno é uma concepção mais sistemática de inferioridade intrínseca e natural que surgiu no final do século XVI para XVII, ou início do século XVIII, e culminou no século XIX, quando adquiriu reforço pseudocientífico de teorias biológicas de raça e continuou a servir como apoio ideológico para a opressão colonial, mesmo depois da abolição da escravidão. Porque o que acontece aqui é que quando os negros, eles ganham a liberdade, né? Acontece a abolição da escravatura, não existe nenhuma política de inserção do negro na sociedade. Ao contrário, né? Então, os europeus estavam já vindo nessa época para o Brasil, de diversas partes da Europa, e a eles foram dados terras para produzir, criadas políticas para a inserção desses imigrantes na nossa sociedade, e o negro ficou à margem disso tudo. Então, por conta do racismo científico que dizia que eles eram degenerados, que eles eram ferozes, que eles eram pouco inteligentes, os negros ficaram fora da força de trabalho remunerada. E também fora da educação, enfim, fora de várias possibilidades de acesso, né? E isso perpetua até hoje. Então, o que seria o preconceito? Né? Vamos lá. O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa sem qualquer conhecimento sobre os mesmos, sem informação ou razão. O preconceito pode ocorrer com uma pessoa ou um grupo de pessoas que tenha uma certa afiliação ou pertencimento. Como, por exemplo, por ser mulher, por ser negro, por religião, por ser deficiente, ou por ter uma etnia diferente, ou pertencer a uma determinada etnia. Né? O preconceito racial, ele é motivado única e exclusivamente pela raça-cor. Quando, por exemplo, você vê um negro correndo e supõe que ele está fugindo da polícia, ou que ele é um ladrão. Ou quando você vê uma mulher negra limpando a casa e imediatamente acha que ela é a empregada doméstica. Ou quando você vê um negro arrumado, de paletó, de blazer, bem vestido, e supõe que ele é um motorista de alguém importante ou que ele é um segurança de um shopping, por exemplo. E a discriminação, então, o que seria? Né? A discriminação, ela é a prática de tratar as pessoas de maneira diferente com base em algum critério. Por exemplo, por ser mulher, por ser negro, por ser deficiente, por ser idoso e por aí vai, né? Um critério é eleito e a discriminação é feita com base nesse critério. Então, ela pode acontecer por uma ação direta ou pela ausência dessa ação, que seria discriminação indireta, quando seria exigível a alguém agir, geralmente o Estado. A discriminação direta é, por exemplo, quando ocorre repúdio dirigido a indivíduos ou grupos motivado por um critério, né? Isso a gente já sabe. Como, por exemplo, por causa da religião. Aqui é uma situação em que um terreiro de candomblé
foi atacado e as pessoas invadiram esse terreiro e quebraram todas as imagens, todos os ibás, todos os materiais que pertenciam aos rituais do candomblé. A discriminação também pode ser uma ação direta, como ação ela é direta, dirigida, por exemplo, a um homossexual. Essa é uma situação em que um rapaz gay foi espancado. Pode acontecer pelo critério da deficiência, pelo critério da mulher, né? De ser mulher, pelo fato de ser mulher, ou pelo fato de ser negro, né? Essa situação aí do negro específica, ele é um advogado, estava indo para uma reunião, foi impedido de subir o elevador de um prédio chique para tal reunião e chegou a ser preso, né, por um policial branco e impedido de assistir à reunião. E o que seria então a discriminação indireta? Ela é um processo no qual a situação específica de grupos minoritários é ignorada, né? Ela é chamada de discriminação de fato, ou sobre a qual são impostas regras de neutralidade sem considerar as diferenças sociais significativas. Então, veja bem, quando a gente tem ausência de negros em cargos de destaque, ou ausência de mulher na política, ou falta de acessibilidade para os cadeirantes, ou falta de segurança para o povo negro. Esses são exemplos da discriminação indireta, né? Ou seja, são ausências de ações que venham garantir a segurança, a acessibilidade, a participação no poder público, enfim. Então, essas ações ou a ausência delas são motivadas por aspectos como idade, gênero, raça, orientação sexual, religião ou outras. Mas a discriminação racial, ela é dirigida às pessoas ou grupos de pessoas com base unicamente no fenótipo, que são as características físicas, predominantemente a cor da pele. Ou seja, ela é motivada apenas pela cor, raça do sujeito, das pessoas. Então, esse rapaz estava numa manifestação e ele é perseguido pela polícia, por uma cavalaria, na verdade, né? Aqui a gente tem o índice de morte de jovens negros. Aqui a gente tem a violência doméstica contra as mulheres no Brasil. A maioria delas é negra. Então, a discriminação racial, seja ela direta ou indireta, ela tem essa motivação do fenótipo aqui no Brasil, tá? Por isso que ela é conhecida como, o nosso racismo é conhecido como racismo de marca, porque é o fenótipo, são as características físicas, é a cor da pele, é a textura do cabelo que vai dirigir o preconceito, a discriminação, o racismo. Então, nesse contexto, o que seria o racismo, né? O racismo, então, passa a ser a crença de que existem raças superiores e inferiores. E ele engloba o preconceito e a discriminação. A base do racismo é acreditar que algumas raças são superiores às outras. O racismo consiste no preconceito e na discriminação, baseadas em percepções sociais vinculadas às diferenças biológicas entre os povos.
Então, ele é, portanto, um processo em que condições de subalternidade ou de privilégio que se distribuem entre os grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas do dia a dia. São 3 as concepções do racismo. A concepção individualista, que entende o racismo como uma patologia ou anormalidade. Ele é de caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados, nega a existência do racismo e apenas considera que alguns indivíduos são racistas. Portanto, nem a sociedade, nem as instituições são racistas, mas os indivíduos, né? Temos também a concepção institucional, né? Que vai dizer de um funcionamento e dinâmica institucional, de privilégios e desvantagens com base na raça. Então, veja, né? Nos hospitais, os médicos sempre são os brancos, as faxineiras sempre negras. Nas histórias infantis contadas nas escolas, a empregada é sempre negra. As crianças negras ficam isoladas, distantes das outras, sofrem bullying, né? Sofrem discriminação direta e indireta, né? Porque a instituição ela traz na sua dinâmica de funcionamento uma reprodução da ordem social, ou seja, ela reproduz o racismo dentro da escola. Ela não tem, por exemplo, livros com autores negros, eles pouco têm livros infantis com protagonistas negros, né? Então, os negros sempre estão em lugares inferiores, a diretora da escola sempre é a mulher branca, as pessoas de cargo dentro da escola sempre são as brancas e as de cargo de menor como é que eu diria? De menor valor mesmo, né? Os trabalhos que são menos, como é que eu diria? Assim, menos valorizados, seria isso, né? Estão com as pessoas negras. E temos a concepção estrutural, né? Que decorre da própria estrutura social, do modo normal em que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e familiares. O racismo na nossa sociedade é uma regra. Por isso, os comportamentos individuais ou institucionais reproduzem essa organização social racista. Compreenda as dimensões política e histórica. Compreender o racismo como processo político é entender que, como processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, depende do poder político. Reduzir, né, o índice de mortalidade de jovens negros depende de vontade política. Depende do Estado. Então, compreender o racismo como um processo histórico é considerar que as especificidades da dinâmica da estrutura do racismo vincula-se às peculiaridades de cada formação social.
Portanto, o racismo se manifesta de forma circunstancial e específica, em conexão com as transformações sociais. Veja como era no passado, a bárbara que sofriam os negros. Veja como é agora. Veja como é agora, né? Também precisamos olhar para o sistema judiciário, para os presídios. Quem são os negros? Quem são as pessoas que estão nos presídios? Quais são as condições de vida dentro do presídio dessas pessoas? A maioria é negra, a maioria é maltratada, a maioria tem sequer condições de vida dentro do presídio. Então, a gente tem um sistema que vai justamente reforçar toda essa ordem social, todas as instituições que nós podemos pensar, conhecer, seja ela pública ou privada, vai reproduzir esse racismo, né? Vai reproduzir essa organização da nossa sociedade. Então, justamente por ser histórico, ele também é um processo de constituição de subjetividades de indivíduos, cuja consciência e afetos estão, de algum modo, conectados com as práticas sociais. O racismo, como ideologia, ele molda o inconsciente das pessoas, dos indivíduos. Ele constitui todo um complexo imaginário social que é reforçado cotidianamente pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. Infelizmente, o sistema que para mim é o sistema que é capaz de fazer alguma transformação, ele está completamente envolto da reprodução racista. É nesse sentido que naturalizamos o racismo e vemos como normal. É tudo muito natural. A gente não encontrar negros nos cargos, no poder judiciário, a gente não encontrar negros em situações de privilégio, né, de posições mais bem colocadas, né? É muito natural. Aqui, ó, um grupo de médicos brancos, as empregadas domésticas, isso aqui é uma propaganda para emprego, né? Oportunidades de emprego para empregadas domésticas. Olha a figura que está lá. É uma figura de uma mulher negra. Aqui foi uma propaganda da Bombril. Olha só, a Bombril vem dizer que hoje o brilho é todo delas. Quem são elas? As empregadas domésticas. Ela está tipicamente vestida como uma empregada doméstica, como uma faxineira. É uma mulher negra. Os apresentadores de televisão. Quantos negros vocês conhecem? Se eu não me engano, apenas 3%, 3,7% dos apresentadores de televisão é negro. Ou seja, num universo em que 96% são brancos, é branco, né? Então, nós temos todo um sistema construído, toda uma organização social construída para que o branco, né? E aí eu vou voltar aquele slidezinho lá da frente, né? O, entre aspas, europeu, modelo de homem branco, universal, né? Ele continue se perpetuando na nossa sociedade. Aqui é um engenheiro, ele é branco. O peão de obra é negro. Os empresários são brancos. A faxineira dessas empresas é negra, né? E desse modo nós vamos naturalizando o racismo, né?
ele vai entrando na nossa mente. Imagine, né, depois de você assistir várias novelas e ver que todas as empregadas domésticas são negras, há de se pensar que o lugar de negro é na cozinha, né? É como empregada doméstica. Então, nosso imaginário ele acaba por nos fazer naturalizar essa desigualdade. Uma pessoa não nasce branca ou negra. Ela torna-se quando seu corpo e sua mente se conectam a uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e seus afetos. Pessoas negras podem reproduzir em seus comportamentos individuais o racismo do qual são as maiores vítimas. As pessoas negras acabam internalizando que na sociedade existem brancos e negros e que os brancos mandam e os negros obedecem, considerando que o lugar do negro é sempre o de inferioridade e de subalternidade. Há que se compreender que o racismo afeta diretamente a imagem que as pessoas negras têm de si mesmas e a construção da sua identidade. Nós vamos falar isso mais detalhadamente na próxima aula, né? Mas a gente pode já aqui imaginar, né, que ser negro é muito difícil, né, na nossa sociedade, né? Uma criança negra, ela é submetida o tempo todo a uma imagem negativa de si mesma. Só a reflexão crítica sobre a sociedade e sua própria condição será capaz de fazer a pessoa, mesmo sendo negra, enxergar a si mesma e ao mundo para além desse imaginário racista. Então, considerar o racismo estrutural é rejeitar que o sistema de ideias racistas seja nutrido apenas pela irracionalidade. Ele não é. Nós temos o folclore, nós temos as piadas, os xingamentos, o bullying, né? Que o tempo todo vai colocar o negro num lugar de subalternidade, num lugar de inferioridade. Tão importante quanto a cultura na naturalização do racismo são as teorias filosóficas e científicas que reforçaram e ainda reforçam a ideia de que pessoas são superiores ou inferiores com base na raça. Então, essas duas correntes, né, a filosofia e a ciência, elas acabaram respaldando com a sua classificação de raça, né? Do modelo de raça, de que há diferenças biológicas e que há uma raça superior e outra inferior, acabaram ratificando, reafirmando o racismo. Mas nós, né, eu digo nós, o movimento negro, né, estamos buscando sensibilizar todas as pessoas para a estrutura social racista que nós temos na nossa sociedade, né? E em outras, como vimos nos Estados Unidos. Vidas negras importam. Enquanto houver racismo, não haverá democracia, né? O tempo todo, e desde a época da escravidão, que o movimento negro ele se constituiu como um ponto fundamental para que houvessem avanços em políticas para o povo negro, né? Em nenhum momento, e vocês devem lembrar disso na história do Brasil, quando a gente estava lá no ensino médio, a gente vê o negro como sendo protagonista dos avanços que conquistamos, né? Nossos antecedentes que morreram, que sofreram, né? Que fugiram, que resistiram, né? Que resistiram para que hoje
a gente tivesse essas poucas conquistas que conseguimos, mas que sabemos, precisamos ainda avançar e muito, para enfrentar e combater o racismo. Então eu termino essa aula, né, com essa criança linda que aparece, dizendo: tire seu racismo do caminho, que eu quero passar com a minha cor. Eu quero deixar de ser dor. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais do que a gente tem trabalhado até aqui. E até a próxima. Em breve teremos notícias.